Olá, sejam todos bem-vindos. Dando início aqui ao nosso curso de Gestão de Suprimentos, na modalidade Ensino à Distância. Nós vamos trabalhar hoje com previsão de consumo ou previsão de demanda. A demanda ou o consumo, ela acontece de acordo com o mercado, de acordo com o que os clientes querem. Nós conseguimos identificar aqui 3 tipos de demanda que são geralmente os básicos que acontecem, né, os mais usuais. Temos aqui a evolução de consumo constante, quando você não tem muita variação nesse consumo. Você pode ver que aqui tem uma variaçãozinha pequena, mas ela é uma flutuação que ela não desvia muito do consumo médio, que é essa linhazinha pontilhada aqui, ó, né? Então você tem aqui produtos, por exemplo, da cesta básica, a variação não é tão grande assim, de um mês para o outro, a não ser que o concorrente faça uma promoção, alguma coisa, mas isso não se repete no outro mês, acaba ficando dentro de uma média aqui bastante linear, bastante constante. Nós temos o segundo aqui, que é a evolução do consumo sazonal. Esse é exatamente o contrário, né? Nós temos aqui de fato uma variação muito grande, o consumo médio estaria aqui, novamente pela linha pontilhada, representado aqui, né? E aqui você vê que tem uma diferença muito grande aqui nesse mês em relação à média. E aqui embaixo também você tem uma outra diferença muito grande, e aqui novamente. Então, a evolução do consumo sazonal acontece quando os produtos eles têm, de fato, alguma sazonalidade em relação ao mercado. São produtos que são mais vendidos no verão ou no inverno, são produtos que são mais vendidos em datas comemorativas, como festa junina, como Natal, como Páscoa, e assim por diante. Então, nós temos essa variação aqui bem grande. Uma coisa interessante para se identificar, uma dica, né, para se identificar se o produto ele é sazonal, se o consumo é sazonal ou não, é ver se isso acontece, essa sazonalidade ela se repete todos os anos. Então, se nós observarmos aqui bebidas geladas, né, cerveja, refrigerante e até mesmo produtos assim, picolé, sorvete, nós podemos observar que há um consumo muito grande nos meses que para nós aqui tem o verão, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, suponhamos que aqui seja fevereiro, aqui, né? Janeiro, fevereiro, mais ou menos aqui. Então, você está vendo que aqui o consumo é muito grande. Já aqui, que é mais ou menos junho, julho, mês de frio, o consumo desses produtos cai bastante. Aqui, novamente, começa de novo, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, começa de novo a aumentar. Então, a gente pode observar isso. E o interessante é, como eu disse, todo ano acontece esse mesmo desenho, essa mesma silhueta da curva, que ela se repete todos os anos. Pode ficar um pouquinho maior, porque houve expansão de demanda, um pouquinho menor, mas esse desenho aqui ele se repete. Então isso é uma boa dica para se identificar aí se o produto que você está trabalhando é sazonal ou não. E temos por último aqui a evolução do consumo tendencial. Nesse consumo tendencial é quando o produto está chegando no mercado, e aí está subindo aqui, crescendo, com o passar dos meses ou semanas, então vai crescendo aí essa demanda por ele, ou quando o produto está saindo do mercado, que vai decrescendo aqui até zerar, né? Então são produtos novos, um novo modelo de celular, por exemplo, ele vai a partir do primeiro mês de lançamento, ele vai evoluindo, né? Se ele for um produto que caiu no gosto dos clientes, ele vai subindo, crescendo até, enfim, chegar ao seu ponto de ápice aí. Também um modelo antigo de celular, né, que vai decrescendo aí, vai ficando meio antigo aí, quadradão, defasado, enfim, vai até morrer aqui, até fechar aqui o seu ciclo de vida, né? É interessante porque nós precisamos fazer uma previsão disso aqui que está acontecendo, quer dizer, próximo mês, qual vai ser a minha demanda? Para os próximos meses, quais serão as minhas demandas? Com base nessas informações aqui, nós temos alguns modelos que nos auxiliam na previsão dessa demanda, como esse aqui, o modelo do último período, da média aritmética, da média ponderada, da média com suavização exponencial e o método da média dos mínimos quadrados. Eu vou pegar um exemplo aqui e circular todos aqueles métodos para a gente ver como é que eles funcionam. Por exemplo, temos aqui a empresa Peças S.A. teve neste ano o seguinte volume de vendas para o seu produto motor de arranque JKL. Em janeiro foram 2.500 unidades, em fevereiro 2.200, em março 2.650, em abril 2.800, maio 2.850, junho 2.900 e julho 3.000.
Qual seria então, né? Calcule aqui a previsão de demanda para agosto. Bom, se a gente for usar aquele primeiro método lá, que é o método do último período, a previsão para agosto seria 3.000 unidades, ou seja, repete simplesmente, sem fazer cálculos, o último mês, a demanda do último mês, que foi julho. Então, 3.000 unidades se repetiria aqui para agosto. É um método muito simples, muito simplificado, mas ele é muito útil, por exemplo, para pequenos comércios, onde você não precisa fazer muito cálculo de demanda para os produtos. Mais ou menos uma mercearia, um barzinho, que ali tem mais ou menos uma demanda muito conhecida, muito controlada, que não varia muito, então não precisa ficar fazendo muito cálculo de previsão de demanda. Não precisa grandes conhecimentos matemáticos e o proprietário ali já sabe muito bem qual é a demanda dele, que provavelmente é a mesma do mês anterior, da semana anterior, por exemplo. Né? No segundo método, que é o da média aritmética, nós temos aqui aquela nossa média matemática que a gente aprendeu muito cedo na escola. Pega todas aquelas demandas ali, que são 7, e divide por 7. Né, para fazer uma média. Nesse método aqui, ele funciona quando nós temos uma evolução de consumo, daquelas que a gente aprendeu lá há 2 slides atrás, a evolução de consumo constante. Quando você não tem muita variação, você pode usar esse método da média. Aqui nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo um crescimento aqui do mês de janeiro até o mês de julho, com exceção aqui de fevereiro, que teve uma baixa, os demais meses mostram um crescimento. Então, se você tira a média, dá um número menor. Então, esse método aqui não é apropriado para quando a gente tem aqui um problema que tem uma evolução crescente, né, de demanda. Se nós tivéssemos aqui uma demanda também decrescente, esse método não seria muito apropriado, uma vez que os números iriam decrescer e quando a gente tirasse a média aqui, ia ficar um número abaixo daquele último número lá, o que mostra que não é muito razoável. Se a gente dá uma observada nesses números aqui, por bom senso, nós imaginamos que o mês de agosto ele será um número maior do que 3.000. A gente não sabe quanto, talvez possa ser 3.100, 3.150. Quer dizer, no bom senso aqui, a gente olhando os números aqui, a gente sabe que vai ser um número maior do que 3.000, algo em torno de 3.100, 3.150, alguma coisa assim. Então, esse método aqui, da média aritmética, como eu disse, ele pode ser usado para quando você tem uma evolução de consumo um pouco mais constante. Quando a evolução de consumo é tendencial e principalmente crescente ou decrescente, ele não é muito indicado não, porque ele fica muito distoante aqui da realidade. Continuando com os nossos métodos aqui, nós temos o método da média ponderada. Esse método da média ponderada nada mais a operação dele nada mais é do que eu dar pesos para cada uma daquelas demandas dos períodos anteriores. Então, eu vou pegar e dar um peso para o mês de julho, um peso para o mês de junho, de maio e assim por diante. Esses pesos, em geral, eles são escalonados, eles vêm mais ou menos em escadinha. Tem uma regra geral aí que afirma o seguinte: o peso do número mais recente, da demanda mais recente, no caso julho, ele deve estar sempre entre 0,4 e 0,6, ou seja, 40% ou 60%. Né? Ele é um número mais confiável, ele está mais recente. O último peso, que no caso a última demanda, né, que foi lá em janeiro, está muito distante, né, já aconteceu tanta coisa nesses 7 meses, aliás, né, que a confiabilidade nesse número de janeiro deve ser menor, então a gente atribui sempre 5%. E os demais meses a gente distribui eles de forma escalonada, em escadinha mesmo. Né? Esse mês aqui, que foi o de fevereiro, que deu até menor, a gente atribuiu 5% também, porque ele ficou um mês aqui meio destoante dos demais. E os outros foram crescendo aqui. Quando a gente faz essa multiplicação, um detalhe, a soma dos pesos tem que dar 1 ou 100%. Tem que ficar muito atento aí, porque às vezes a pessoa esquece e coloca os pesos aqui e não se preocupa em somá-los depois para ver se dá 1 ou 100%. Né? A gente pode observar aqui que ele ficou também abaixo lá dos 3.000, que é a última demanda, né? O último consumo lá
da empresa que eu estou analisando. Então, esse método aqui, ele também não é muito indicado para quando você tem uma evolução de consumo tendencial crescente e muito acentuada. Ele também deve ser utilizado para quando você tem uma evolução de consumo mais constante. Voltando aqui, o quarto método, que é o método da média com suavização exponencial, esse aí ele vai precisar apenas de 2 números e uma constante. Na verdade, ele precisa do consumo real do último período, que é julho, está aqui, ó, 3.000, e a previsão para esse período de julho, né, que foi 3.100. Isso aqui é um novo número, foi dado, é um novo dado aqui. Então, suponhamos que a lógica por trás desse método é mais ou menos o seguinte. Quando eu estava lá em junho, eu fiz uma previsão para julho, mês 7. Essa previsão foi de 3.100. Quando chegou em julho, o que se realizou foi um pouco menos, 3.000. Então, na verdade, esse método ele tenta criar uma correlação entre o que eu estou prevendo e o que de fato está acontecendo, né? Esses números vão ser jogados aqui, obviamente, nessa fórmula, e eu vou atribuir aqui uma constante a esses números. Essa constante ela varia de 0 a 1. Podendo ser qualquer número. No geral, a gente usa os números 0,10, 0,15 ou 0,20. Eu vou usar aqui o 0,15, que é quando eu tenho aqui, por exemplo, uma certa indecisão, se o que eu estou prevendo que está acontecendo, se está muito aderente, assim. Então, eu vou usar esse 0,15 aqui. Eu jogando, por exemplo, aqui na fórmula, o consumo real do mês de agosto, perdão, o consumo real do último mês, que foi julho, né? 3.000, vezes a constante, mais 1 menos a constante, vezes 3.100, que foi o previsto para o último mês, que foi julho. Eu resolvendo isso aqui dá 3.085. Observe que isso aqui já é um número que nos parece um pouco mais real em relação ao que está acontecendo, né? O último mês lá era 3.000 e agosto já deu 3.085. Então, nos parece bem mais agradável aos olhos, né, naquela nossa previsão mais ou menos no olhômetro, né? Então, olhando assim com bom senso, nós acabamos vendo que esse aí está bem aderente, né? E aqui a gente tem o último método aqui, que é o método da média dos mínimos quadrados ou da regressão linear. Eu vou ensinar ele de duas formas. Eu vou ensinar ele aqui fazendo os cálculos manuais aqui, e eu vou ensinar também pelo Excel numa aula logo adiante, né, num capítulo posterior. Aí. Aqui o que nós temos a ideia desse método é mais ou menos o seguinte: eu pego todas aquelas demandas, né, de todos os meses, vou plotar elas num gráfico e vou criar uma reta que passe por todas essas demandas. E essa reta, obviamente, toda reta ela tem uma equação, essa equação é do primeiro grau, e eu vou tentar, com essa equação do primeiro grau, fazer uma projeção para o mês posterior que eu quero, que no caso é o de agosto. Então, eu tenho aqui a equação genérica de qualquer reta, né, que no caso aqui é o y, esse y aqui é a previsão para o próximo período, pelo método da média dos mínimos quadrados, igual a mais bx. O a vai ser um valor obtido na equação normal por meio de tabulação de dados, o b também, e o x a quantidade de períodos de consumo utilizados para calcular essa previsão. Eu tenho aqui essa fórmula aqui já desdobrada a partir dessa daqui, ou seja, eu tenho um somatório de y. Por que esse somatório? Porque eu tenho vários períodos a serem computados, né, de janeiro até julho, né? O n vezes a, quer dizer, eu não sei qual o número que multiplica o a, então é n, é um número genérico, mais somatório de x vezes b ou de bx. Então, essa equação aqui é esta mesma aqui, escrita de outra forma, colocando o somatório aí dos vários períodos. A partir dessa equação aqui, eu derivo essa daqui, né, multiplicando toda essa equação aqui por x. Então, veja bem, somatório de y multiplicado por x, somatório de xy. NA multiplicado, eu sei um somatório de x vezes a. O somatório de x vezes b, somatório de x ao quadrado vezes b. Então, eu tenho agora duas equações, sendo que uma foi derivada da outra. Observe que, como a gente aprendeu em matemática básica, essas equações aqui, como elas são uma derivada da outra, eu posso resolver elas futuramente, quando ela estiver abastecida aqui com os números, eu posso resolver ela por sistema, né? Então, isso a gente vai ver mais à frente como a gente vai fazer isso.
Aqui eu tabulei todos os dados que eu tenho do enunciado. Quantidade de períodos, de 1 a 7. Né? Os períodos estão aqui, de janeiro a julho. As demandas foram dadas e estão aqui, somei todas elas. Por enquanto, não, eu estou só com o enunciado do exercício mesmo, não inventei nada por enquanto. Aqui o X eu numero sequencialmente, de 1 a 7, né? Somando tudo aqui dá 28. Aqui o X ao quadrado, então todos esses números ao quadrado vão dar esses aqui, somatório 140, e depois o x vezes y. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque eu vou voltar aqui. Eu estou abastecendo, eu estou criando os números que vão abastecer todas essas duas equações aqui. Né? Então eu tenho somatório de x, somatório de xy, somatório de x ao quadrado, somatório de x aqui de novo. Então veja, somatório de y, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de xy. Então eu estou criando essa tabela aqui para abastecer aquelas duas fórmulas ali que eu acabei de mostrar. Então, continuando aqui, x vezes y está aqui, toda a multiplicação, o somatório está aqui. Peguei aquelas duas equações lá e coloquei elas aqui. A primeira, somatório de y, está aqui, ó. Onde tá, olha aqui onde está o somatório de y. N vezes A, o N, quantidade de períodos é 7, 7 vezes A, mais somatório de x vezes B. Somatório de x é 28 vezes B, está aqui. Depois a próxima equação, que é aquela irmã lá daquela equação que a gente tinha e derivou a outra irmã, então, vamos dizer assim. Somatório de xy está aqui, 78.700, mais somatório de x vezes A, somatório de x está aqui, 28 vezes A, mais somatório de x ao quadrado vezes B, 140, está aqui. Então, eu tenho duas equações, uma foi gerada pela outra, né, por meio da outra, então eu posso passar aquela chave aqui e resolver, como a gente aprendeu em matemática, simples, né, por sistemas. Eu tenho que encontrar aqui, nessa equação, um número que eu possa simplesmente cancelar com o de baixo. Eu já identifiquei aqui o sétimo e o 28, eles são múltiplos, né? E o índice de múltiplo é o menos 4, né? No caso é o 4, né? Eu vou utilizar o menos 4 para um ficar negativo, o outro positivo eu poder cancelar. Então, quando eu multiplico menos 4 por essa equação toda aqui, me dá essa equação aqui, menos 75, menos 28, menos 112. Eu repito essa equação de baixo aqui e veja que fica menos 28A com mais 28A, eu posso cortar. Continuo fazendo o cálculo, né? Menos 75 com mais 78, 3.100. Menos 112 com mais 140, 28B. Resolvo isso aqui, o B é igual a 110,7. Esse 110,7, eu jogo ele aqui na primeira equação, e repito aqui, para ficar bem detalhado. Então, 18.900 igual a 7A mais 28 vezes 110,7. Resolvendo isso aqui, o A é 2.257,2. Então, naquela minha equação genérica, né, eu repeti ela aqui, ó, A mais BX, eu já encontrei o A e já encontrei o B. O A eu acabei de encontrar, o B eu acabei de encontrar, e o X é o 8. O 8 por quê? Porque é o mês de agosto, né? Na nossa numeração direta dos meses, o 8 é o mês de agosto, e é exatamente o mês de agosto que eu quero. Portanto, resolvendo isso aqui, a previsão para agosto, pelo método da média dos mínimos quadrados, vai ser 3.143 unidades. E, fazendo uma representação gráfica, foi isso aqui que aconteceu. Eu tenho aqui nessa figura aqui na azul, eu tenho o que está acontecendo de fato, né? As demandas de janeiro, de fevereiro, março, etc., até julho. E aqui eu criei essa reta, eu acabei de fazer, com uma equação que no final me deu aqui para o mês de agosto, né? Essa demanda de 3.143, mostrando, portanto, como é que se faz a previsão para o próximo período pelo método da média dos mínimos quadrados. Nas próximas aulas a gente volta aí com mais novidade. Um abraço e até mais.